Patrícia Leal é diretora de Pricing e Core Payments no Mercado Pago, a fintech do Mercado Livre, e uma executiva com mais de 20 anos de experiência no setor financeiro no Brasil e no exterior. Ela lidera áreas estratégicas como Pricing, Revenue Management, Dados e Analítica, Pix e Open Finance, além de manter uma relação próxima com o Banco Central e parceiros chaves. A Patrícia também é conselheira do Open Finance Brasil e acredita no poder da inovação para criar um sistema financeiro mais inclusivo, eficiente e sustentável. No episódio de hoje, vamos explorar sua trajetória, suas visões sobre governança e inovação, em pagamentos e as tendências que estão mudando o futuro. O Mercado Pago é um banco digital que vem crescendo na América Latina e usando a tecnologia para transformar a burocracia em simplicidade, custo em acessibilidade e privilégio em direito. E isso se conecta com o que a gente está vendo no evento aqui hoje, falando, das finanças do amanhã. O evento está sendo ótimo, a gente está criando várias conexões com as pessoas aqui, com reguladores, com pessoas da indústria, falando sobre os desafios da democratização das finanças na América Latina. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Finance of Tomorrow, aqui no Museu do Amanhã, no nosso primeiro dia do evento, na segunda edição. Tenho ninguém mais, ninguém menos que Patrícia Leal, diretora de pagamentos do Mercado Pago. Patrícia, seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Patrícia, você tem uma história incrível e eu sempre gosto de começar aqui com como que você veio parar aqui? Como que de tudo que você fez de pagamento, estamos aqui hoje? Me conta um pouquinho da sua trajetória. Nossa, bom, eu venho do mercado financeiro tradicional, trabalhei vários anos no mercado financeiro tradicional, que a gente chama hoje de incumbentes, trabalhei fora do Brasil. Essa experiência internacional, ela me deu uma visão muito ampla de adaptação, de escuta, de entender as diferenças culturais, de entender as pessoas, que a diversidade está nisso, e como é importante a gente entender a diversidade da pessoa, da sociedade, para a gente entregar produtos e serviços financeiros mais inovadores. Então, venho para o Mercado Pago em 2022, o tempo passa rápido. E no Mercado Pago, o Mercado Pago é uma empresa que veio para disruptar o mercado, É uma empresa que é desafiante dentro desse setor. Então, saio ali da defesa e vou para o ataque, literalmente. E o Mercado Pago, ele permite que eu possa questionar esse status quo, E como que a gente pode usar a inovação, usar a tecnologia, não só para buscar eficiência, mas sim para a gente entregar melhores produtos e serviços para a sociedade, Como que a gente olha para a sociedade, entende, colocando a sociedade no centro, como que a gente pode melhorar o acesso ao dinheiro. Então, o Mercado Pago ele veio para oferecer essa democratização dos serviços financeiros. Está bastante conectado também com temas como Open Finance e tal. Total, a gente vai chegar aí. A gente vai chegar lá. E sempre olhando para o interesse da sociedade, Então, como que a gente pode promover e trazer escala e chegar em lugares onde antes os serviços financeiros não chegavam. Então, é essa visão, essa jornada de como que a gente pode entregar de fato algo para a sociedade é o que me traz até aqui hoje. E olhando toda essa experiência internacional, vendo as diferenças, como você falou mesmo, do incumbente ao questionador, ao challenger, ao que vai mudar o status todo. O Mercado Pago é abrangente. Estamos falando de pessoas físicas, empresas, microempresas, que são a grande parte da América Latina. Na nossa entrevista com o Osvaldo, no primeiro episódio, nos primeiros episódios do podcast, falamos do o que é ser latino no mercado financeiro. E o quanto que às vezes a gente olha para o outro lado sem entender. Quando você olha para a sociedade, para o técnico, como que você pensa nessa divisão entre, peraí, isso aqui é possível na tecnologia, mas por que não é adequado nesse mercado? Como é que o Mercado Pago olha isso hoje na América Latina? Porque somos muito diferentes e plurales, nesse espaço. Sim, somos muito diferentes. Cada país está em um estágio de acesso à tecnologia, inclusive, Para que você consiga entregar e digitalizar o serviço financeiro, é importante que o país esteja também avançado em termos de tecnologia digital, de acesso a smartphones e tudo isso. Então, a depender do país, a gente está em velocidades diferentes.
O interessante é que o Brasil é incrível como o brasileiro adota rapidamente tudo que é colocado ali. Bom, a gente tem o Pix, que é um exemplo mundial, né? Então, como que a gente também, o Mercado Pago, vendo o que está acontecendo no Brasil, que geralmente antecipa o que vai acontecer em outros países, né? Como que a gente leva toda essa expertise para outros países da América Latina e como que a gente também encurta algumas experiências, né? Porque aquilo que a gente já aprendeu aqui, a gente exporta para os outros países da América Latina e permite que esse aprendizado seja mais acelerado. O Open Finance é um excelente exemplo disso, né? Me explica um pouquinho como, porque a gente esteve aqui com várias pessoas falando desse mercado, querendo estar aberto, mas também estando em lugares diferentes na regulamentação. Os incumbentes estão se arrastando diferente em alguns países. Open não é sempre open. Como é que o Mercado Pago olha isso? Porque vocês estão aqui para ser uma potência global. Então você olha o mundo. Nosso foco é a América Latina, né? A gente conhece bem a cultura latina, né? O nosso ecossistema ele foi feito para os latinos, então o nosso foco é a América Latina. Agora, é claro, como eu falei, a gente tem essas diferenças de acesso à tecnologia, mas também a gente não pode negar a importância que é ter um banco central, como o nosso Banco Central aqui no Brasil, que ao invés de restringir, ele é um catalisador, né, dessa inovação. Então, a gente percebe que muitas vezes tem uma diferença importante nesse avanço, a depender de como o regulador ele atua, né? Então, no Brasil, a gente teve essa atuação que foi fundamental para que a rapidez, que eu acho que isso não existe no mundo, né? Não, Estamos aqui enaltecendo o nosso país e reconhecendo. Eu lembro que durante a pandemia eu falava, gente, não é possível, eles acharam um Genic AI dentro do Banco Central e tem robô fazendo regulação, porque... E como é isso para você, Patrícia, sendo brasileira, morando, assim, tendo morado fora, vendo os diferentes bancos centrais nas suas diferentes corridas, né? Sim. Nossa, é incrível, né? Quando eu morava fora, o cartão de crédito ainda era de tarja e a gente já tinha aqui no Brasil o chip, sabe? E isso por quê? Porque o regulador criou regras tão rigorosas lá que isso não acelerou da forma como foi acelerado aqui, nessa abertura de mercado, promover essa competição. Isso aconteceu aqui de uma forma muito mais acelerada. Então, comparando assim, eu ouso dizer que o mercado financeiro brasileiro é um dos mais avançados do mundo. Assim, o que a gente consegue fazer em termos de serviços, de produtos, de acesso a esses serviços financeiros de forma digital, muitos lugares do mundo ainda você tem que ir no papel, sabe? Então, isso tudo porque o regulador cria toda uma salvaguarda também. São regras, está tudo bastante regulado. Então, a preocupação com a segurança, essa supervisão do Banco Central é importante. Não é que ele promove a inovação e sai, não. Ele promove a inovação e supervisiona para garantir, né, a transparência com o usuário, a comunicação clara. Então, não tem como separar ou isolar essa velocidade que nós tivemos à atuação do Banco Central. Assim, para mim, a atuação do Banco Central foi fundamental para que a gente estivesse onde nós estamos hoje. E hoje, com todas as inovações, vendo o Pix do jeito que está, conta um pouquinho dessa estratégia do Mercado Pago. Como que o Mercado Pago pretende mudar a vida do latino-americano financeira? Me conta um pouquinho assim dessa... Porque tem todo o lado técnico. Eu não sei você já se perguntou, tipo, quem é o custodiador? Será que eu sou incumbente? Me conta como é que é um pouquinho dessa estratégia aí. Não, claro que a gente vê uma possibilidade muito real da gente fazer um Pix Latam, né? A gente já tem um produto, né? Se você for na Argentina... Não, e é impressionante. Não sabia se eu podia te perguntar. Eu falei, vou não, perguntar. É que ele já está na rua, né? É impressionante. Eu fui no Mercado Livre da Argentina... E eu fui no comércio para ver e lá o Mercado Pago ele tem uma participação maior do que o Mercado Pago tem aqui no Brasil. Vocês têm licenças, né? Vocês operam diferenças de licenças? Sim. Na América Latina. Então, Sim. se permite, eu lembro do Osvaldo contando, permite uma verticalização e monetização de vários produtos diferentes. Sim, exatamente. Como que é isso? Liderar isso, Patrícia? Difícil. Não, é incrível. Acho que é um aprendizado também, né? Porque eu estou aqui no Brasil e conheço muito mais das normas do Brasil, mas a gente tem um formato de trabalho também de muita troca,
né? Então, é muito comum que a gente esteja falando com outros países e trocando ideias, né? E melhores práticas e dificuldades. Então, esse olhar amplo e essa abertura, o nosso formato de trabalho que permite essa comunicação entre equipes, ajuda muito também a gente a inovar. Porque, às vezes, o que a gente está vendo aqui, alguma ideia que a gente teve aqui, não ocorreu ainda naturalmente pelo estágio que eles... E vice-versa, né? Então, isso é muito rico e muito poderoso, assim, a gente poder fazer o Pix. Eu lembro o Pix, quando ele foi lançado, que na Argentina não tinha tangibilizado ainda o que é isso. Eles vieram para cá e foram na rua para entender o que era isso, né? E quando ele virou... Eu lembro dessa conversa também, trazendo o Banco Central no passado para olhar algumas coisas. Assim, uau, o que é isso? E como que a gente faz isso chegar lá, né? E como a gente, o que está na nossa mão fazer, né? Porque, a depender do estágio do país, o Banco Central está mais ou menos aberto a algumas inovações. Então, a gente conseguiu... E mais ou menos apto, né? Capacitado. Exato. Quando a gente para pensar, eu acho que uma das coisas que a gente é muito crítico no mercado privado, de um mercado que não tem uma escassez de talento, não é o melhor emprego, não é o melhor pessoa. Então, como você inova? E hoje você trabalha diretamente com todos os bancos centrais, esses órgãos reguladores, para trazer produto. O que você vê vindo pela frente? Eu sei que você se você tivesse assim, uma mágica do Pix, o que seria uma... Olha, sabe que acho que não é muito difícil a gente prever esse futuro, né? A gente está num momento onde é impossível não falar de inteligência artificial generativa, né? Sim. Então, quando eu olho para frente, assim, o que a gente vislumbra? A gente vislumbra que cada pessoa dentro do sistema financeiro tem o seu agente pessoal, né, feito por inteligência artificial, usando dados do Open Finance, né? As inovações que a gente vai fazer no Pix dentro do trilho do Open Finance e que possa ajudá-lo assim no formato conversacional, né, igual a gente usa o GPT hoje, para ajudá-lo nas finanças, né? Tá gastando muito nisso, tá gastando mais naquilo, como que pode orientar investimento, né? Não é só sobre crédito, é sobre também a educação financeira, como que a gente pode apoiar a educação financeira, conhecendo o perfil daquela pessoa e das dificuldades, né? Porque não é one size fits all, a gente precisa saber a gente sabe, a mulher sabe disso muito bem. One size fits all fits nobody. Exatamente. Tipo, não. Então, assim, essa potência, esse momento que a gente está vivendo de inteligência artificial com essa evolução do Open Finance, é isso. O futuro é sobre isso. O futuro é sobre agentes, o futuro é sobre cada um ter o seu agente e tendo ali o seu aconselhamento financeiro 24/7, sem ter que sair de casa, sem ter que falar com ninguém, sem ter que perguntar o nome. Olha, falar com ninguém, a gente até já vislumbra coisas como o avatar, porque a gente sabe que tem pessoas e pessoas. Tem pessoas que gostam de escutar, tem pessoas que gostam de ver. Então, a gente também pensa em avatares, né? A gente teve um time de executivos, eu não estava, mas alguns outros executivos foram para a China e tem coisas incríveis acontecendo lá nesse sentido. Eles te mostram que o desenho do Jetson já está existindo lá, muito bem, obrigada, né? Você volta falando, peraí, cadê meu robô? Exatamente. Então, assim, Eu fui para lá trabalhar no Alipay, que eu trabalho com identidade digital, e me toquei não só do social scoring do Open, mas o que acontece quando você tem um sistema coeso que interconecta. Vamos falar de política, geografia, sociedade... Mas é uma oportunidade dessa fomentação. Você vê esse futuro na América Latina? Vejo, ainda mais no Brasil principalmente. O Brasil é criativo, né? O Brasil é criativíssimo. Eu também demais. O brasileiro é criativo, né? Eu acho que a gente devia pegar e abraçar, assim, eu estava falando, a gente está aqui com a Prefeitura no Finanças da Manhã também, com o órgão regulador, falando do quanto que a gente tem que ocupar esse espaço, né? Já que a gente faz aquele jeitinho, o jeitinho não pode ser um AI? Não pode ser uma coisa mais legal? Exatamente. E acho que tem um fator interessante que a gente não gosta muito de falar, mas que ela é importante nesse contexto, que é a preguiça, né? Como que a preguiça, ela também te leva, né? Se bem utilizada, ela também te leva a lugares incríveis, né? Começar, eu não quero ir na agência, não quero ter que, sei lá, ligar e esperar, que eu não quero. É uma preguiça, né? De você não querer fazer isso. Então, isso também traz, assim, tá bom, então dado que não é por aí, por onde é? E aí a gente encontrar esse caminho, por onde a gente tem que chegar, como que a gente tem que entregar, né, isso para a sociedade. Então, isso também traz para a gente, assim, muitas
muitas ideias. Então, a gente tem certeza que o caminho é esse. O caminho é a gente oferecer algo bem personalizado, e aí com avatares ou não. Mas esse Avatar, gente, vai ser incrível. Eu vou poder virar quem eu quiser. Eu falo isso. Eu vejo um mundo, assim, a gente estava aqui conversando também com a Head de Open Finance, falando, o mundo, quando você começa a falar de dados, finanças vira algo interessante, né? Finalidade, pagamento, dados. Quando você pensa em inovar, uma das grandes coisas que não incumbentes têm é um sistema de tecnologia novo. É uma habilidade de ter um custo, precificação. Como é que você olha essa vantagem competitiva que o Mercado Pago tem hoje? Olha, você sabe que acho que se você olhar, a gente investe muito. É porque eu acho que tudo é uma questão de ótica. A gente não olha com olhar de custo, a gente olha com olhar de investimento. Lindo. Então, quando a gente, falando de novo de inteligência artificial, né? Hoje em dia, ainda é caro, né? Muito. Mas a gente sabe que isso é ainda investimento. não escalável nesse nível que você está falando, que 650 milhões de latinos terão cada um seus vários AIs. Que isso ainda hoje não é. Então, você vê esse investimento em estrutura, em tecnologia, em pessoas, em parcerias. Como é que vocês olham esse mercado? A gente está muita olhando, inovação, né? é muita inovação. A gente está olhando para isso. Assim, é incrível como a empresa está se movendo para esse momento. O investimento que a empresa tem feito é nesse sentido, e não só na tecnologia em si, mas as pessoas também, né? A gente tem capacitado todos os profissionais, então assim, tem dado treinamento. Todos os latino-americanos que trabalham no Mercado Livre e no Mercado Pago passarão, terão acesso à capacitação nesse sentido. Todas as ferramentas disponíveis estão disponíveis para os funcionários, para que a gente possa testar, aprender. Então, é um processo que a gente está passando junto, sabe? E isso é investimento. Total. Isso é muito investimento. Isso é cultura, né? Isso é cultura. Isso é eu a acho que cultura isso da é inovação. cultura. É. Que é uma cultura que eu fico impressionada com o tanto que você comenta sobre ela, sobre a sua liderança, dá para ver online, a liderança do Mercado Pago. O que é um pouco dessa cultura hoje de inovação? Olha, é uma cultura que, bom, primeiro coloca o cliente no centro. Assim, a gente é obcecado por entregar um bom produto, sabe? Uma boa experiência. Você começou a nossa entrevista falando disso. Entregar um bom produto, algo útil. É isso. Em O vez resto de é achar que eu tenho que consequência. criar uma outra coisa. Exatamente. O resto é consequência. Então, quando você entende o que teu público espera, né? O que teu cliente espera, e você entrega um melhor nesse sentido, o resto é consequência. Então, é uma cultura que olha muito para a inovação, olha muito para o... A gente fala que a gente está em beta contínuo, então a gente vai melhorando, iterando. A gente nunca termina, né? Não, terminou, não, nunca termina. Beta né? contínuo. Beta contínuo. A gente está em beta contínuo, sempre iterando e melhorando. A gente tem esse olhar de aprender com os erros, né? Obviamente que a gente vai errar nesse processo e tá tudo bem, né? Então, quando você tem uma cultura que você permite, né, que as pessoas errem conscientemente, no sentido, estou apostando e essa aposta lá não se deu, tá tudo bem. O que a gente aprendeu com isso? Né? Então, a gente aprende a partir daí e continua. Isso também permite que as pessoas tenham muito mais liberdade de criação, de inovação, de trazer as ideias. É uma cultura de muita escuta. Então, Escuta? Muita escuta. Nossa, que assim. legal escutar isso. Não é uma coisa que... Você já trabalhou no mercado financeiro também. Convenhamos, a gente não é, assim, uma característica que você fala assim, nossa, mercado financeiro, que gente ótima, que escuta a gente. Como é que você cria isso? É muito top-down, assim, né? Se você pegar o perfil dos fundadores, né? Todos eles... todos eles são incríveis, né? E assim, é muita escuta, muita escuta. Eles estão mais ali para escutar e provocar do que para dizer o que tem que ser feito, assim, muito pelo contrário, assim, a gente escuta do analista ao presidente, não importa, se você tem uma boa ideia, e todas as pessoas são motivadas, incentivadas a falar. E ter uma cultura também horizontal, né, onde esses cargos, essas coisas, elas não é relevante, né? Então, as pessoas, elas são bastante corajosas desse sentido e colocam, e a gente incentiva mesmo que coloque, né? E às vezes as melhores ideias saem de conversas assim, né? A gente menos esperava, e é muito, muito interessante mesmo, né? A escuta. Ela sai totalmente do formato comando e controle, totalmente, assim. Então isso também desafia muito o profissional, né? Que você tem que estar
ali bastante, tem muita autonomia, né? Então ninguém vai tipo estar de te pessoa que falando você contrata, o tipo de o pessoa tipo de liderança que você é. Exatamente. É diferente, né? É diferente, é diferente. Você não vai receber assim, ó, aqui que é essa receita aqui, isso aqui que você vai fazer, não. Assim, você vai ter que descobrir os caminhos, sabe? Então é bastante interessante, assim. E você, nesses 3 anos aí que passaram super rápidos, que a gente acabou de constatar, quando você olha para os próximos 3, o que a gente espera além desse mundo de Avatar? Quais são os desafios, as coisas que você talvez esteja animada, esperançosa? Acho que desafios são muitos, né? Justo. Querer atingir 650 milhões de latinos sem desafio não tem como, né? E a gente brinca que o Brasil é um inferninho, não é para beginners, né? Não tem isso, Exatamente. não é para brincadeira, o Brasil não é para qualquer um. Exatamente. Acho que a gente tem vai passar por um momento, não tem como a gente não citar, de fortalecer a segurança no sistema. Com certeza. Né? Então, Eu acho que isso é normal, né? Eu não sei qual é a sua sim. opinião como profissional, mas quando as pessoas começam a falar, nossa, que números... Eu falei, gente, não tinha 5 bilhões em pagamento transacional, 700 de 5. Vamos falar de proporcionalidade. O mercado financeiro que hoje tem uma finalidade comparada com Rupee e China só. É esperado que isso aconteça. Sim, assim, a gente é E um medidor sistema de que nunca pensou nas crescimento. pessoas. Eu não sei você, mas o sistema financeiro nunca colocou identidade e pessoas no começo. Quando a gente pensa no stack, a gente criou um sistema de tecnologia onde a gente falava Zero Trust Architecture. Você não entra. Como que é isso no mercado pago? Porque é diferente. Abrir uma conta fácil. Como é que você vê essa relação de facilitar o acesso, mas a quem? Com responsabilidade. É tecnologia, né? Assim, tudo que está por trás de quando você abre uma conta, tem uma série de coisas acontecendo. Engraçado que a gente tem desafios assim de melhorar milissegundos, sabe? Então, assim, tem uma série de modelos rodando, uma série de fatores de segurança sendo autenticados quando isso acontece. E acho que a diferença está em como tudo isso foi criado, né? Lá atrás, né? E eu respeito super os bancos, né, que fazem isso há muito tempo. Era uma pessoa ali na agência, olhando, o cara crachá, né? E olha que ainda tem muita mesa de biometria que é cara crachá, viu? A gente não vai falar sobre esse assunto aqui, não. E a gente, e os bancos criaram os seus sistemas com base nessa realidade, né? Nós já nascemos numa outra realidade, então a gente já construiu os nossos sistemas para que fossem escaláveis. Tem uma coisa muito interessante também que a gente faz no Mercado Pago, é que todas as nossas infraestruturas, elas são cross-países, qualquer país pode se plugar. Então a gente já constrói as coisas. Vocês criaram um tech stack já aberto por natureza interna. É. E trabalham independente disso com transparência entre os vários órgãos reguladores. E a gente tem, todas as tecnologias são, todas as soluções são nativas, né? Assim, a gente não costuma adquirir, comprar e nada, a gente gosta, justamente para a gente ter essa flexibilidade, justamente para a gente conseguir escalar, né? Assim, E ligar no Brasil, ligar no mundo todo. Ligar na Espanha, ligar na Argentina, ligar no resto todo. Exatamente. Eu lembro uma das minhas conversas estudando um pouquinho sobre o mercado pago, o quanto de gente que você tem de TI. Como que você lidera esse lado super TI, esse lado super criativo e o lado regulatório, que estamos aqui no Finanças da Manhã com o regulador, afinal, para falar de regulamentação? Me conta um pouquinho. Pois é, parece que anda muito separado, mas não, né? Não, assim, né? Mas são dois mundos diferentes, vibrações diferentes. São dois mundos diferentes. E eu acho que é super saudável, assim, né? Assim, o meu papel é justamente encontrar esse lugar comum, né? É como que a gente conecta a tecnologia, mas dentro desse ambiente regulado e seguindo todas essas normas, né? Eu estou bastante fazendo esse meio de campo, assim. E eu acho super saudável essa discussão, porque os lados se provocam, né? Então tem um lado que está ali no regulatório e tem um outro. E aí você tem que encontrar, de fato, esse lugar comum. E muitas vezes também a gente... Isso é bacana do Banco Central aqui no Brasil também, a escuta que eles têm. Então quando a gente traz uma situação real de que a gente se deparou com algo que aconteceu e que a gente precisa... Eles são super abertos a receber um estudo, a nos escutar, a entender e buscar alternativas seguras em torno disso, sabe? Então, eu vejo que é uma parceria e um sistema que vai se retroalimentando, sabe? Então, e tem que andar junto, não tem como andar separado, não tem como o regulatório andar muito distante da tecnologia e vice-versa, né? Essas coisas dentro de um ambiente regulado, de uma entidade regulada que é a nossa, elas precisam andar juntas.
Então, é bastante interessante, assim, são dois mundos que Uma têm que dicotomia, coexistir, né? exato. Energias. Olha, eu sempre admiro ter essa oportunidade de escutar a história, de ver pessoas como você, numa posição de liderança, trazendo o Brasil para frente do mundo. A galera que está escutando aí, talvez as pessoas que trabalhem para você, que conselho pessoal, que lição, de repente, algo que te guiou durante a sua carreira, você tem para compartilhar? Deixa aí uma inspiração para a galera que está vindo, olhando para você falando, nossa, como é que eu chego lá? Olha, eu vou dizer algo que eu digo para os meus filhos, assim, aprendam a aprender. Não, profundo. É algo que, assim, não importa a idade, não importa a fase, é pessoal, é profissional, né? Você aprender a aprender, eu acho que é a principal habilidade, ainda mais num mundo que evolui tão rápido, né? Então, assim, a gente acha que sabe uma coisa e amanhã já mudou. Então, aprendam a aprender, seria essa a minha Que dica. lindo. No mundo de todo mundo ser expert, aprenda até a humildade que ela teve em conduzir. Não só a carreira dela, como essa entrevista. Muito obrigada. Eu aprendi bastante já hoje aqui, só sentada na sua energia. Espero que você tenha um excelente evento. Muito obrigada por fazer parte do Finanças da Manhã. Obrigada pelo convite.